Olá, estamos aqui para mais um mês em que a gente fala do nosso relatório mensal do nosso fundo EGAF11 ou EGA-F11. Eu sou o Bruno Lund, diretor da Eco Gestão de Ativos, e aqui comigo está Antônio da Luz, economista-chefe da Eco Gestão de Ativos. Bom, o vídeo de hoje, senhores, será um vídeo que eu diria um tanto quanto especial, né? A gente vai não só, obviamente, falar, como a gente sempre fala, da performance do fundo, tá? Mas teve um evento que foi um evento bastante, acho que, traumático no Brasil como um todo, né? Enchentes que aconteceram por excesso de chuvas ali no Rio Grande do Sul, tá? O nosso, né, fundo hoje, ele tem, né, ele tinha, né, no mês anterior, tá, uma exposição de aproximadamente 13% no Rio Grande do Sul. Nesse mês que a gente está falando agora, a gente reduziu essa exposição e não foi por causa dos eventos, foi por causa de uma situação de mercado, tá? E, inclusive foi antes de acontecer os eventos de chuvas, de chuvas ali no Rio Grande do Sul. A gente saiu de aproximadamente 13% e foi para 8%, né, de exposição ali no Rio Grande do Sul, tá? Foi por acaso, né, não foi após, né, esse fenômeno, porque os papéis que a gente tinha eram papéis, né, muito resilientes. A gente vai falar um pouco deles hoje, de uma cooperativa, né, chamada Cotribá, tá? Eu tenho um CRA da Cotribá, né, junto com a Cargill, né, um CRA bastante robusto, vou falar um pouco dele hoje, né, e também tem um Fiagro FIDIC, que é gerido aqui também pela Ecogestão de Ativos, tá? E que é um Fiagro da Cotribá também. São dois papéis, né, bastante robustos, que detêm 30% de subordinação, que a gente mesmo com tudo que está acontecendo no Sul tem um enorme conforto em ter essas exposições, tá? Mas antes de falar, né, especificamente dessas nossas exposições, né, no Sul, né, que hoje está em 8%, tá? Reforço aqui, eu queria, né, passar a palavra aqui para o Antônio. O Antônio é nosso economista-chefe, ele mora em Porto Alegre, né, ele vivenciou, né, todo esse fenômeno lá mesmo, né, em loco, né, e eu queria que ele falasse um pouquinho para vocês aqui de como é que está o impacto, tá, dessa chuva, dessa enchente, né, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul como um todo, tá, e quais são os impactos tanto para o urbano, né, tanto para as zonas urbanas quanto para as zonas rurais, né. Antônio acho que vai falar que 80%, né, da produção já estava colhida, então o impacto para o rural ele é um pouco mais reduzido. Então eu vou deixar, né, vou deixar o Antônio falar, né, sobre esse tema, né, e depois eu comento aqui sobre como é que está a nossa exposição no fundo e qual o nível de conforto que a gente tem, que é máximo, né, nas exposições que a gente tem no Rio Grande do Sul. Antônio, a palavra está contigo, né, bom, pode fazer o seu jabá aí com relação ao Rio Grande do Sul. Tá bom. Olá, Bruno. Olá a todos os nossos investidores. Como o Bruno já disse, eu moro em Porto Alegre, eu vivenciei e estou vivenciando tudo o que está acontecendo no nosso estado, no nosso país. E como vocês devem estar percebendo, esse vídeo é um vídeo diferente. Nós estamos gravando ele, de maneira remota. Eu não estou na sede da Ecoagro, da Ecogestão de Ativo, para fazer, junto com o Bruno, a gravação, porque nós estamos sem aeroporto em Porto Alegre ainda, mas já está sendo resolvido esse problema, mas isso dá a dimensão do tamanho do que nós vivenciamos. Agora, também isso mostra que o grande problema que aconteceu, ele é urbano, e é um drama humano. Temos perdas no agro? Claro que temos. Não tem como passar incólume, afinal de contas foi um evento muito grande. Mas nós precisamos entender aonde que isso aconteceu, que tamanho que isso de fato tem no agro, que tipo de risco isso traz para as operações. Então, eu vou fazer aqui uma apresentação para vocês, de modo que todo mundo entenda bem, não só o que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul e o tamanho do problema que isso pode causar no agro, que vocês vão ver que é bem diferente do que muita gente falou aí no YouTube, enfim, das redes sociais, enfim. É, Muita gente deu call para os seus clientes de uma maneira não condizente com o que de fato estava acontecendo. Nós vamos mostrar aqui com imagens e com informações corretas o que de fato está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. Então vamos lá. Então, pessoal, vou fazer aqui uma rápida apresentação que dá a dimensão das questões do agro. Em primeiro lugar, quando esses eventos começaram, nós já tínhamos
em termos de soja, 76% da soja absolutamente colhida no estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, nós tínhamos ainda 24% da soja para colher. 76% estava colhida. Então, qualquer eventual perda, ela está limitada aos 24%. Agora, gente, o que aconteceu no Rio Grande do Sul não é em todo o estado do Rio Grande do Sul. Isso é importante. Isso é importante. É para que a gente possa ter a real dimensão do que pode vir a ter perda nesses 24. Mas eu vou mostrar para vocês. E é bem menos do que muita gente vinha falando. Em termos de milho, que é outra cultura importante no estado do Rio Grande do Sul, nós já tínhamos 83% do milho colhido e guardado no estado do Rio Grande do Sul. E esses dados são da Emater. E em termos de arroz, a fonte é o Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA. Mostrava que 84% do arroz já estava colhido. Então vamos lá. Havia 16% do arroz a ser colhido, 17% do milho a ser colhido, 24% da soja para ser colhida. Ou seja, a imensa maioria da produção já tinha sido colhida. Pessoal, esse aqui é o mapa do Rio Grande do Sul. Só que ele está mostrando as bacias hidrográficas. Para você entender o que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, tem que entender um pouquinho da hidrografia. Esta parte aqui, toda essa parte verde escura, tudo que chover em qualquer parte dessa zona escura, ela vai convergir para esse pontinho aqui. Esse pontinho é onde está Porto Alegre. Porto Alegre é uma capital brasileira banhada por esse lago, que se chama Guaíba. Todos esses rios, portanto, eles vêm parar aqui. E dois deles são principais: o rio Jacuí, que vem para cá, e o rio Taquari, que também desemboca no Jacuí. Depois nós temos alguns rios um pouco menores, como o Caí, o Sinos e o Gravataí, que também todos desembocam nesse ponto. Nesta parte aqui do estado, nós temos a Serra Gaúcha. E a Serra Gaúcha está aqui e nós temos o Vale do Taquari aqui. Bom, se eu tenho serra e tenho vale, eu já sei que eu tenho uma declividade, né? Se o vale é uma parte mais baixa, a serra é uma parte mais alta. Então, pessoal, a chuva toda que caiu aqui, que foi numa quantidade absurda, absurda, que só tem par em 1941, quando Porto Alegre teve um evento muitíssimo parecido com esse que nós estamos vivenciando agora. Toda essa chuva que cai aqui, ela desce em alta velocidade, porque ela desce da serra. Então, os rios, o Taquari, principalmente, que é esse daqui, ele enche, o Taquariantas, né? Eles enchem, vão muito altos e descem numa velocidade extrema. E chegam, e por onde eles passam varrendo tudo que está pela frente. Cidades inteiras. Produção de. Se tem um produtor rural no meio do caminho, também vai ser varrido, não tem a menor dúvida. Cidades e produções vão ser varridas. Bom, mas quer dizer que tudo que está aqui foi varrido? É claro que não, né, pessoal? É só por onde passa o rio. É naqueles metros aonde o rio enche e desce. Não é toda a região, né? E toda essa aguaceira, ela vem parar aqui neste ponto. Só que Porto Alegre, aqui nós temos uma área plana do estado. É plano o lago e a Laguna dos Patos. E tudo isso vai sair depois lá em Rio Grande, no Porto de Rio Grande, no canal do Porto de Rio Grande. Então essa água toda chega acelerada e chega aqui e desacelera. E no momento que ela desacelera, ela inunda para os lados. Então, aqui nós temos a região metropolitana de Porto Alegre, Caxias do Sul, aqui a Serra Gaúcha e a região dos vales. Essa região aqui é o que concentra a maior parte da população do Rio Grande do Sul. Mais ou menos uns 60% da população do estado vive aqui, neste círculo. Então, é evidente que as perdas, elas são imensas, mas são muito mais humanas e urbanas do que rurais. Aqui nós temos uma ideia mais clara dessa bacia hidrográfica.
Aqui nós podemos ver que é serra. Então toda essa serra, essa chuva, ela desce acelerada e chega aqui e desemboca na região metropolitana de Porto Alegre. E vai passando aqui por cidades que certamente passaram na grande imprensa, Mussum, Roca Salles, Estrela, Lajeado. Você vem descendo e vem varrendo. Só que as nossas posições de Cotribá, elas não estão majoritariamente aqui aonde foi afetado. A parte mais afetada foi aqui. E onde mais existem produções da Cotribá é aqui. A Cotribá nasceu aqui em Ibirubá, justamente por isso que o nome é Cotribá. E aqui estão as maiores operações. Tem operações aqui, que não tiveram problema nenhum. Nenhum. Zero. Por quê? Porque os problemas se concentraram nessa parte. Bom, nós temos onde é que teve problema? Não na unidade, tá? Nós não tivemos nenhuma unidade da Cotribá com problema, mas produtores cooperativados que tiveram problema. Candelária, em Cachoeira do Sul, Pantano Grande. Esses são municípios que nós tivemos produtores com problemas. Todos os produtores? É claro que não. É lógico que não. E essas unidades aqui, essas unidades não tiveram problema nenhum, elas são unidades muito mais logísticas do que de produção. Este mapa aqui do Rio Grande do Sul mostra aonde se concentra a produção do Rio Grande do Sul de acordo com o IBGE. Isso aqui é um print do IBGE. Vejam que a maior área plantada, a maior concentração está aqui, no noroeste do Rio Grande do Sul, que não foi atingido. Depois nós temos essa região que não foi atingida. Esta região aqui do Nordeste, os campos de cima da serra, também não foram atingidos como foi a região metropolitana. Mas observem que a região mais atingida, que é a região mais clara, é justamente aquela onde se tem menos produção de soja, de milho, etc. Então, aonde nós temos mais perdas é justamente onde nós temos menos produção de grãos, porque a geografia não ajuda, porque é serra. É uma região muito serrana, é uma região muito quebrada. Ora é serra, ora é vale. E depois tem a região metropolitana. Então vejam que aonde mais tivemos perdas é justamente onde menos se produz grãos. Agora, é claro, unidades de suínos, de aves que estavam próximas do curso desses rios, essas foram significativamente afetadas. Aqui eu quero mostrar para vocês uma imagem de satélite da região metropolitana de Porto Alegre. Aqui está Porto Alegre. Porto Alegre é tudo isso daqui, toda essa parte aqui, que é banhada pelo Lago Guaíba. Depois nós temos Canoas, que é a segunda cidade mais populosa do estado, Gravataí, São Leopoldo, Novo Hamburgo e assim por diante. Aqui nós recebemos aqui, ó, as águas do rio Taquari e as do rio Jacuí. Olhem só o tamanho que é. Só que vejam como está, como chegou a estar. Então vejam só essa imagem como ela é chocante. Aqui a gente ainda consegue perceber o leito normal desses rios e olha como eles ficaram. Então, pessoal, se eu tenho uma propriedade rural que está aqui, é óbvio que ela foi alagada, é óbvio que vai ter perdas. Mas vamos lá, vamos pegar aqui o município de Pantano Grande, que foi bastante afetado. Essas áreas aqui que foram inundadas, é óbvio que elas tiveram perdas. Mas eu posso dizer que todo o município de Pantano Grande teve perdas? Eu posso dizer que tudo em Butiá, aqui esse município de Butiá, também teve áreas que foram alagadas. Mas eu posso dizer que todo o município de Butiá teve perdas? Eu posso dizer que todo o município de São Jerônimo, Charqueadas, tiveram perdas? Eu posso dizer que os municípios inteiros foram perdidos? Não, gente, não. É aquilo que está na várzea, aquilo que está próximo do rio, de fato, teve problema. Mas eu não posso condenar o município inteiro. Então, aqueles 24%, aqueles 17% do milho, os 24% da soja, os 15% do arroz, é natural que alguma coisa tenha sido perdido,
que estava aqui, mas eu não posso dizer que todo o município estava perdido. E outra coisa, isto é uma partezinha do estado do Rio Grande do Sul. Se eu voltar aqui nesse mapa, aquilo tudo que eu estou mostrando cabe aqui, ó. Cabe aqui. E todo esse resto de estado aqui. Ou seja, aquela imagem, ela está aqui. E nem ali eu posso dizer que tudo foi perdido. Foi perdido aonde passa o rio. Só que vejam, só que para vocês terem uma ideia do tamanho do problema urbano e humano, vejam aqui que essas cidades aqui, ó, Sapucaia do Sul, Esteio, Canoas, olhem só como está marrom aqui, ó, dentro da cidade, e Porto Alegre aqui, ó. Essa parte toda de Porto Alegre está alagada. Nós estamos falando aqui de mais ou menos 1,5 milhão de pessoas que foram afetadas por essas enchentes. 1,5 milhão de pessoas só aqui, fora nessas outras cidades aqui, e as que sobem aqui para o Rio Taquari. Então, o problema ele é muito maior no setor de serviços, na indústria, do que propriamente no agro. Tem problema no agro? Claro, essas fazendas aqui tiveram perdas, as que estão aqui na volta. Mas eu posso comparar perdas no agro nesse trechinho do estado, sabendo que o estado produz no estado inteiro, comparar com as perdas urbanas, dado que isso atingiu em cheio a região metropolitana de Porto Alegre? É claro que não. Esse daqui é um dado da Conab. Ele mostra os armazéns que o Rio Grande do Sul tem. Então, cada ponto é um armazém. Essa parte marrom é as que tiveram risco hidrológico, ou seja, que os rios, em algum momento, saiu fora do seu leito normal. Então, nós temos, sim, muitos armazéns que estão nessa região. Mas nós podemos dizer que todos esses armazéns aqui tiveram um problema? É óbvio que não. Lógico que não. E nem mesmo eu posso dizer que todas as propriedades tiveram problemas. Olhem só, nesses cursos aqui, isso aqui é um mapa da Conab, ok? Isso aqui é um slide da própria Conab. Nesse verde claro, nós estamos olhando áreas de arroz que foram inundadas. E no verde mais escuro, nós estamos vendo áreas de soja que foram inundadas. Vocês percebem que se nós somarmos toda essa área, tanto de arroz quanto de soja, ela é muito, muito, muito pequena comparada com a área de arroz e de soja do estado do Rio Grande do Sul. E milho sequer tem nesta região. Ou seja, o impacto em termos de produção agrícola, ela está limitada aonde nós tivemos essas enxurradas. E isto aqui é muito pouco, gente. O estado do Rio Grande do Sul é tudo isso daqui, e nós estamos olhando um pontinho do estado. Então, aonde de fato inundou, teve problema. Agora, aonde não inundou, não teve problema. E aqui nós olhamos as unidades de armazenagem que foram afetadas. Do universo de milhares de unidades, nós temos algumas, talvez uma dezena, máximo 2 dezenas, de armazéns que estão em regiões que foram afetadas por inundações, o que não significa que foi inundado, significa que está numa área que foi inundada. Tem partes altas que não aconteceu absolutamente nada. Agora tem lugares, sim, algumas unidades, elas ficaram sim alagadas, como é o caso de uma trading que tem aqui em Canoas, a Bianchini, bastante grande, é uma indústria, uma trading que essa sim foi afetada. Então, estar numa área inundada não significa que inundou, mas significa que algum tipo de problema, nem que seja logístico, teve. Agora, o universo de unidades, ele é mínimo, perto da quantidade de armazéns que tem o Estado. Então, não podemos achar que tudo está perdido. E aqui é o último dado da Conab, do relatório de maio, para Rio Grande do Sul. Esta é a produção em 2023 e essa é a produção esperada para 24. Lembrando que em 23 houve estiagem. Olhem só a produção de milho. Uma produção
bem maior que a do ano passado e uma produção grande. 5 milhões é uma produção grande para o estado. Vejam a produção de soja, apesar das perdas, 21 milhões e meio de toneladas de soja são esperadas no Rio Grande do Sul. Pessoal, 21 milhões de toneladas é muito próximo da safra recorde do estado. Então, não temos grandes perdas. Quando nós olhamos o arroz, 7 milhões e 300 mil toneladas, uma produção enorme. Então, o Rio Grande do Sul, ao todo, deverá colher 39 milhões e 300 mil toneladas. Para vocês terem uma ideia, antes desses eventos, a projeção era 40. Caiu lá 700 e poucas mil toneladas a projeção para o Rio Grande do Sul. Este é o tamanho da perda. Além do mais, então, ou seja, essas perdas, elas são bastante limitadas. Não é o estado inteiro que está perdendo, são as regiões que foram afetadas pelas enxurradas e são regiões que não são as principais produtoras do estado. E aonde tem produção importante, como é Cachoeira, como é Pantano, enfim, como municípios, Candelária, municípios importantes, Lajeado, Estrela, ou nós observamos perdas aonde os leitos dos rios saíram dos seus cursos normais. Não, aonde não pega o rio, não teve essas perdas. Então é importante nós darmos o correto tamanho. O Rio Grande do Sul, de acordo com a Conab, deverá ter uma safra bem grande ainda neste ano. E além do mais, e aí aí o investidor fica pensando, tá, mas será que o produtor afetado vai pagar a conta? Porque afinal de contas, ele teve problemas sérios. Bom, o governo federal, ele já tomou algumas medidas. A primeira delas, todos os pagamentos bancários que os produtores têm para pagar agora, eles foram prorrogados para o dia 15 de agosto. Por que 15 de agosto? Para dar tempo de vir uma medida mais estruturada de parcelamento destes passivos. E o governo federal já anunciou, ainda não está documentado, não está a lei, tudo certinho, mas já anunciou R$ 1 bilhão de subsídio para produtores rurais, que são do Pronaf, que são os agricultores familiares, e do Pronamp, que são os médios produtores, porque então vai ter esses produtores vão poder pegar todas as dívidas que eles têm dentro dos bancos e vão poder parcelar. Os produtores familiares, eles vão ter 10 anos para pagar, com 3 anos de carência, com juro zero. Vou repetir. Pega toda a dívida que o produtor tem, 10 anos para pagar, 3 anos de carência a juro zero. O médio produtor vai ter 8 anos para pagar, 3 anos de carência, juro 4% ao ano. E os demais produtores, que são os grandes produtores, ainda não foi anunciado, mas deverá ser uma linha, mais ou menos aí na casa de 8, 10 anos, um juro aí na casa de uns 8% ao ano. É isso mais ou menos que se espera que se tenha. E esses daqui já foram anunciados. Então, aquele produtor, o que ele tem para pagar no banco vai ser dado um endereço. Ou seja, aquilo que o produtor efetivamente já tinha colhido, ele vai ter livre para poder pagar as outras contas, principalmente a cooperativa e as revendas de insumo. Então, aquela nossa tese que nós defendemos dentro do Fiagro, ela tem um risco bastante baixo, porque estes produtores, a principal dívida deles não é com a cooperativa, não é com a revenda, é com o banco. E se com o banco eles não vão precisar pagar esse ano, vão ter carência de 3 anos e depois um parcelamento, o que eles já tinham colhido vai ser canalizado para pagar a cooperativa, vai ser canalizado para pagar a revenda. Então, nós estamos bastante tranquilos com a operação Cotribá, que é 8% do nosso Fiagro. E eu quero trazer aqui também para o Brasil a projeção da Conab. Porque vejam, a Conab revisou para cima a produção brasileira, apesar de ter revisado o Rio Grande do Sul. Sem as perdas, a revisão teria sido bem maior, inclusive, do que foi. Era 294 milhões de toneladas
no levantamento anterior, agora é 295.400, ou seja, aumentou 1.300.000. Teria sido 2.300.000 não houvessem as perdas. Então vejam que, e lembrem que até bem pouco tempo atrás, o pessoal estava preocupado com Mato Grosso, com Goiás, com isso, o agro vai quebrar, olha as RJs, olha não sei o quê. Bom, agora já não estão vendo, daí está todo mundo pagando certinho, né? Não tem crise nenhuma lá, aí não é que não tenha crise, é lógico, quem perdeu, perdeu, é muito triste para o produtor que perdeu. Agora, achar que o produtor não vai pagar as suas contas porque ele perdeu parte da sua produção, aí é achar que o produtor é um caloteiro, é um cara que não paga as suas contas. E não é verdade. O agro é um excelente pagador dos seus compromissos. E aí, veja, agora a crise já não é mais no Centro-Oeste, agora a crise agora é no Sul. Na verdade, pessoal, a gente tem que tomar cuidado. Tem muita gente que cria algumas narrativas que no fim do dia o que eles querem é girar carteira. Então, cuidado com esse tipo de call. E aqui está, então, portanto, a produção brasileira para 2025, pelo USDA, primeira projeção para o Brasil. Nós deveremos ter um crescimento para a safra 25, deveremos ter uma safra de 328 milhões de toneladas, um crescimento de 7%, uma produção recorde de soja, crescendo 10% em relação ao ano passado, aumentando a área plantada. Vejam que a área plantada no Brasil está aumentando para 25. E aí eu pergunto, pessoal, e cadê a crise, aquela que estava acontecendo? Ué, e a crise? Com crise, não dá para plantar, não dá para aumentar a área plantada. Não, ninguém investe em produzir mais se está quebrado. Vamos combinar, né? E aí? Cadê aquela crise que estava se falando até bem pouco tempo atrás? Tá aí, ó. As projeções para a produção brasileira são todas de crescimento. Área do milho, área da soja, área do sorgo, área do arroz, tá tudo, a área do algodão, tudo aumenta, quase todos os produtos aumentando a área plantada. Quase todos. E para eu aumentar a área plantada, eu não posso ter crise. Se eu tenho crise, eu diminuo e não aumento. E isto, consequentemente, traz maior produção para o país. Deveremos ter uma safra recorde em 25 se o clima não nos atrapalhar. Ou seja, cadê aqueles que diziam que o agro estava quebrado? Né? Não combinaram com os produtores. E eu quero trazer também aqui, para finalizar, o resultado da AgriShow, que é a maior feira agrícola da América Latina. E os negócios entabulados, encaminhados dentro da AgriShow, cresceram 2,4% em relação a 23, batendo um recorde. Os produtores vão para a AgriShow para fazer investimentos, máquinas agrícolas, equipamentos, etc. Pessoal, só investe quem está crescendo e não quem está decrescendo. Quem está quebrado não investe. E os investimentos aumentaram. E tem um detalhe: como os preços das commodities caíram, o preço das máquinas também caiu. Ou seja, se cresceu 2,4 em encaminhamentos de negócios, mesmo com as máquinas mais baratas. Ou seja, se os preços das máquinas tivessem o mesmo, não seria 2,4, seria bem mais. Então, cadê a crise que quebrou o agro brasileiro? O agro ele é um excelente setor, é um ótimo setor para se estar investido, é um setor que cresce em dois dígitos, que sim, está exposto às questões climáticas, mas ele não está em 24, ele sempre teve exposto a questões climáticas e sempre estará exposto a questões climáticas e mesmo assim cresce de maneira exponencial, porque é um setor competitivo, porque é um setor que deixa margem, porque é um setor bom e é um setor que o país está produzindo coisas que sabe fazer bem feito e de maneira competitiva lá fora. Então, Bruno, era isso que eu queria dividir com os nossos investidores, os nossos diletantes. Obrigado, Antônio, pelos seus esclarecimentos sobre o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Acho que é importante dizer aqui para os nossos investidores e para quem nos acompanha aqui mensalmente, né, qual é o real impacto, tá, disso que está acontecendo no Rio Grande do Sul, das enchentes, do excesso de chuva, né, não só na parte urbana, como também na parte rural. Reforço aqui, né, o que você disse, acho que vale a pena reforçar: 80%, né, da produção já tinha sido colhida, tá? Então 80% em sua grande maioria não foi afetado, tá?
Hoje nós temos ali basicamente duas exposições no fundo, que são exposições da Cotribá. Um é um CRAD, Cotribá Cargill, que tem 30% de subordinação, e o outro é um Fiagro FIDIC da Cotribá, também com 30% de subordinação. Nós investimos apenas na cota sênior desse CRA, na cota sênior, né, desse Fiagro FIDIC. As duas exposições, né, no Rio Grande do Sul somam hoje, né, 8%, tá? Nós reduzimos por mercado, tá? Não foi nem. A gente teve boas oportunidades de negociação no mercado, tá? Antes, né, desse fenômeno das enchentes, então isso aconteceu ao longo do mês de abril, né? Não foi quando veio o excesso de chuvas, não foi quando vieram as enchentes, mas sim antes tivemos oportunidades de vendas parciais desse papel. Foram boas oportunidades, por isso que a gente decidiu, decidiu vender esses papéis, não porque a gente desgoste dele, pelo contrário, a gente gosta muito, tá, desses papéis, mas foram boas oportunidades para gerar mais rentabilidade para você, investidor. Com isso, eu saio de aproximadamente 13% de exposição no Rio Grande do Sul para 8%, né, de exposição ali no Rio Grande do Sul. Bom, isso posto, né, Rio Grande do Sul, com tudo que o Antônio falou, é óbvio que nós estamos em alerta, estamos monitorando, mas não nos preocupa, tá? Porque em ambos esses papéis, né, eu agora, né, no mês de junho, eu tenho apenas pagamento de juros desses papéis, tá? Eu não tenho nada de amortização. Basta que em torno de 10 a 15% dos produtores, tá, paguem, né, as suas contas ali junto com a Cotribá, e por tudo que o Antônio falou, já tinha 80% colhido. Suponha, vamos fazer uma conta de padaria aqui, suponha que nesses 20 não colhido, né, que a gente já viu que nesses 20 não foram todos objetos de enchente, mas suponha que tivesse sido, tá? Eu tenho 20% ali potencialmente produtores que não iriam conseguir pagar, né, ali por absurdo, ou seja, 80 que conseguiriam pagar porque colheram bem, tá? Com isso, né, 80% de pagamento, né, eu teria uma tranquilidade, né, para receber, né, os juros em cada um, né, desses papéis, tá? Então, de verdade, isso não vai afetar o pagamento desses papéis, tá, dentro do fundo, tá? Tanto agora em junho quanto em dezembro, que é quando esses papéis, né, pagam dentro do fundo, são apenas juros, e o principal, né, ele é mais longo, tá? Um é para 2027, né, e o outro é para 2028, tá, de principal. Então, são papéis que a gente tem tremendo conforto, né? Como a gente viu, a crise, né, aconteceu ali muito mais no lado urbano, né, do que no lado rural. A área onde a Cotribá opera, apesar dela operar no Rio Grande do Sul inteiro, né, o grosso da produção no Rio Grande do Sul ela fica no norte, como o Antônio, né, nos mostrou, tá, no norte e no oeste ali do Rio Grande do Sul, e basicamente tudo isso que está acontecendo e que a gente vê na mídia está acontecendo no centro, né, do Rio Grande do Sul, que é para onde confluem todas as águas, é a área de planície do Sul, né, para onde confluem todas essas águas ali perto do Guaíba. Tá, e depois isso desce ali para o Rio Grande, como o Antônio falou. Então, não afetou, né, as áreas direto ali da Cotribá, né, algumas áreas foram afetadas, porém o grosso, né, das áreas em que a Cotribá opera, né, não foram afetadas, tá? Então a gente está realmente, né, em alerta, né, monitorando, em contato constante ali com a cooperativa, né, para entender, né, qualquer, né, novidade. Porém, é algo que não nos preocupa, não só porque, né, como tudo que eu te falei, já estava, né, 80% colhido, né, e não foi na área de atuação ali da Cotribá, né, o grosso, né, desse fenômeno, tá? Como também a estrutura desses papéis no fundo, que tem ali 30% de subordinação. Eu teria que ter, né, 30% de não pagamento para não receber, né, os meus juros e a minha amortização, e como agora eu só recebo juros, não recebo amortização, né, bastaria, né, que eu tivesse 15% de adimplência, coisa que a gente sabe que vai ser bem superior a isso, tá? No Fiagro FIDIC da Cotribá, só para dar uma cor para vocês, tá, dos vencimentos que foram, que venceram agora em abril, eu já recebi, né, mais de metade, tá, desses vencimentos, tá? Então a gente está acompanhando, né, era esperado que a gente tivesse recebido, né, essa metade mesmo, né, de acordo com, né, o pagamento, né, de recebimentos, né, desse fundo, tá? Então está tudo, né, avançando, óbvio que estamos em alerta, estamos monitorando, mas essas duas exposições, né, não nos preocupa, tá, no fundo hoje, né? Temos 8% aí de exposições ali no Rio Grande do Sul, né? Isso posto, senhores, eu queria só passar agora rapidamente, né, como a gente, né, fez aqui um intensivo aqui com o Rio Grande do Sul, eu não vou gastar muito tempo no resto do fundo, mas eu queria falar para vocês, né, anunciamos, né, no dia 3 de maio, tá, rendimentos de 1,20, tá, referentes à competência de abril, tá?
Abril são 22 dias úteis, ele foi um pouco maior do que o de março, né, que foi 1,12, que tinha apenas 20 dias úteis, tá? Então, anunciamos aí 1,20, tá, de rendimentos, equivalente aí a CDI mais 4. O fundo, né, em 2024 já pagou 4,67 rendimentos aí para os cotistas, tá? Se eu fizer a conta, né, em termos de CDI mais, isso é equivalente a CDI mais 4, que é o objetivo do nosso fundo. E se eu fizer a conta em IPCA, eu acho que é interessante, porque a gente tem visto, né, muitos agentes autônomos aí fazerem recomendação de sair do agro e entrar em fundo imobiliário, né, que está muito indexado à inflação, principalmente a IPCA, mas esses 4,67 seria equivalente, né, a um pagamento de IPCA mais 10,70, né? Ou seja, que fundo hoje imobiliário, né, entrega IPCA mais 10,70 líquido de impostos para você cotisar. Não é o ativo, não, é o resultado da última linha, tá? Deveria ser equivalente a IPCA mais 10,70, né? Então, o nosso fundo continua entregando bem, vai continuar, né, entregando, né, os rendimentos, como a gente falou, esses fenômenos no Sul não vão atrapalhar a entrega de rendimentos, né, do fundo. O fundo hoje tem exposição em 14 estados, né? Um deles é o Rio Grande do Sul, 8% do fundo está lá, mas eu tenho os outros 92% do fundo ali, né, nos outros estados. Rio Grande do Sul não nos preocupa por tudo que o Antônio falou, é óbvio que a gente está, né, em alerta, mas não nos preocupa do ponto de vista de recebimento, tá? Para o fundo, tá? Falando um pouquinho, né, avançando um pouquinho nesse tema aí de qual saída do agro e entrar, falando, o resultado de 2022, só para vocês terem uma ideia, do nosso fundo foi 17,83 que a gente pagou de rendimentos, isso é equivalente a CDI mais 4,86, a gente superou a meta em 2022, tá? E em termos de IPCA+, para você comparar com o que o fundo imobiliário tem entregue, seria IPCA mais 11,05, tá? E no acumulado de 23 também pagamos 16,18 ali de rendimentos, equivalente a CDI mais 4,33, tá? E se eu fosse botar isso também, né, junto com o IPCA, seria o equivalente a IPCA mais 10,70, né, que fundo imobiliário hoje está entregando, né, essa rentabilidade de IPCA mais dois dígitos, né? É raro você ter um fundo imobiliário, né, entregando isso, a não ser que tenha, né, um nível de risco, né, bastante alto, coisa que no nosso fundo aqui a gente só investe em cota sênior, não entra em cota mezanino, não entra em cota júnior, 30% de subordinação, muita pulverização, tem hoje 32 papéis espalhados ali por 14 estados, então é um fundo que preza muito ali pela desconcentração e pela pulverização, né, dos seus ativos e dos recebíveis que estão abaixo desses ativos, sejam, né, como garantia, sejam como cessão plena, tá, desses ativos. Tá? Do ponto de vista de número de cotistas, né, por conta desse efeito manada que tem batido no agro como um todo, né, que o Antônio brilhantemente falou, começou ali no Centro-Oeste, né, e agora, né, toda a lupa foi para o Rio Grande do Sul e a turma esqueceu o Centro-Oeste, está performando, né, a gente acabou perdendo, né, alguns cotistas acabaram vendendo suas cotas, estou hoje com 12.464 cotistas, no mês anterior eu estava com 12.647, perdemos aí aproximadamente aí quase 200 cotistas aí no fundo, um pouco menos, uns 180, né. Em termos de mercado secundário, né, o fundo performou no mês de abril 0,88 contra um CDI de 0,89, né, ali em linha com o CDI, isso é um mercado secundário, oferta e demanda, né, por mais que, né, os investidores, né, estejam ali, né, vendendo ali né, o fundo por causa dessa pressão, desses relatórios de qual de saída do agro, né, e a turma não sabe separar muito o joio do trigo, às vezes fica desesperado e sai, né, mesmo assim esse mês a gente conseguiu, né, ficar ali equivalente, né, ao CDI, tá? Então, acho que esse é um ponto, né, importante aí. Mas quando a gente olha, né, isso é o mercado secundário, é lei de oferta e demanda, mas quando a gente olha o resultado puro do fundo, que é o que eu chamo de resultado contábil, tá? A gente em abril performou, né, 1,28%, tá? O fundo performou na última linha 1,28% o contábil, tá? Ou seja, bem acima do que o secundário, né, mostra, tá? Equivalente a CDI mais 4,56%, né? Ou seja, acima da meta do que o fundo, né, pretende, né, entregar. Esse é o resultado contábil, tá? Quando eu converto isso por cota, né, esse resultado, né, por cota, né, que é o que você compara com os dividendos que estão sendo pagos, né, o fundo entregou em abril 1,25, né, de resultado. Tá? Eu distribuí 1,20, mas o fundo entregou 1,25. Por quê? Porque a gente acaba suavizando esse resultado. Tem mês que a gente recebe um pouco menos, tem mês que a gente recebe um pouco mais, e eu quero dar essa renda linear para vocês, né, investidores, né, equivalente aí ao nosso objetivo de CDI mais 4. Por isso que alguns meses eu retenho recursos, outros meses, né, eu tiro dessa minha gordura de retenção, né, e entrego para vocês para a gente ter essa linearidade aí nos pagamentos, né, de dividendos. Né? Em abril foi um mês em que eu retive recursos. Né? Eu paguei um dividendo de 1,20,
né, e o fundo performou 1,25 por cota, fazendo com que eu retivesse 5 centavos aí por cota para eu pagar nos meses, né, subsequentes para você, investidor. Então, uma gordura aí adicional que nos permite, né, garantir esse pagamento aí para vocês ao longo dos próximos meses, tá? Do ponto de vista de gestão, tá? Basicamente, né, o fundo não mudou a quantidade de papéis, ele continua em 32 ativos. O que eu fiz, eu reforcei 2 papéis, tá? Ou seja, 2 papéis que estavam presentes no fundo, eu tive boas oportunidades de compra desses 2 papéis e vendi parcialmente, né, 2 papéis, dois ativos ali do fundo, tá? Então, comprei 2, vendi 2, parcial, não saí de nenhuma exposição 100%, tá? Foi só parcial, tá? E aí, com isso, continuei com os mesmos 32 ativos que eu tinha, né, no mês anterior. A novidade é que, que eu continuo ali em 14 estados, né? Estou ali presente em mais de 13 culturas, tá? Rio Grande do Sul, como eu mencionei para vocês ali, né, 8%, né, do fundo, né? Hoje nossa, né, região de maior exposição, tá, é Goiás com 28%, depois eu tenho Minas Gerais 12,5%. Rio Grande do Sul era a nossa segunda maior exposição, tá, com 12,94%, 13% ali aproximadamente, e ela deixa de ser a segunda maior exposição, indo agora para 8%. E como eu mencionei, foi algo oportunístico, né? Foi antes de toda essa enchente, não foi por conta da enchente que a gente vendeu, porque a gente tem tranquilidade nos papéis que a gente está lá. A gente conhece muito bem a Cotribá, sabe como ela opera e está monitorando de perto, né, essa operação dela, e hoje não temos nenhum alerta, né, vermelho com relação ali à operação da Cotribá. Tá? Do ponto de vista de concentração do fundo, hoje eu tenho apenas uma exposição que está um pouco mais concentrada, que chama Nativa, tá? Eu estou com 9% do PL, né, nessa exposição. Depois a segunda maior concentração, que era a Cotribá Cargill, com 6,17%, né, com a venda, né, que eu fiz nesse papel, vai para 2,28%, ou seja, Cotribá deixa de ser a segunda maior, né, exposição que eu tenho no fundo, tá? E passa a ser Pantanal, tá? Que é uma revenda, né, de Mato Grosso do Sul, de Santa Bárbara do Oeste, que tem ali 5,7% ali do PL, tá, de exposição. E abaixo disso, né, eu tenho basicamente, né, papéis que tem entre 5 e 6, eu tenho mais um papel do agro com 5,74, e depois a gente cai rapidamente, né, nessas exposições, alguma coisa com 4%, com 3, com 2, com 0, alguma coisa, né? Então é um fundo que tem, né, bastante, né, desconcentração, tá? O fundo, né, mês de abril, que é a competência que a gente passou, não é um mês de grandes recebimentos. Os grandes recebimentos do fundo é junho e dezembro, como já mencionei. Recebemos aí R$850 mil, ou 27 centavos aí por cota, tá? Nossa carteira, né, continua muito bem alocada, estou com 96% aqui da carteira alocada, os ativos rodando ali a CDI mais 4,90, tá? E eu tenho ali basicamente 87% da carteira ali em cotas sêniores e 13% da carteira, né, em cota única, em teses oportunísticas ali do middle, que é a outra perna de mandato que eu tenho no fundo, tá? Basicamente, né, com isso, né, eu termino de falar aqui da exposição do fundo, tá? A gente está, de novo, passando aqui um recado para vocês, a gente está, né, acompanhando tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. A gente, né, hoje não tem maiores preocupações, a gente acha que as perdas, se ocorrerem no âmbito rural, no âmbito de produção rural, não serão materiais, né? E isso não vai afetar, né, o pagamento de insumos ali para a cooperativa, que é a Cotribá, né? E adiciona-se a isso, né, esse pacote que o governo fez, né, já anunciando, né, postergando ali para agosto, né, as dívidas, né, o pagamento, né, de PMTs ali das dívidas bancárias, né, para dar tempo de ver como é que ele vai fazer esse reparcelamento, ou seja, dando um fôlego a mais aí para esses produtores que vão ter mais tranquilidade para pagar a cooperativa, a revenda, que é de fato, né, a empresa que ela precisa ir atrás para comprar o seu insumo, para fazer o seu faturamento, né, para buscar o seu faturamento desse ano, do ano seguinte, tá? Então, o que a gente acredita que esses pacotes de governo vão abrir mais espaço ainda para as cooperativas, né, receberem os seus recursos, né, pelos insumos que foram vendidos para os produtores, tá? Então, assim, de verdade, a gente acha que isso, né, não é material, tá? Não vai afetar ali materialmente ali a nossa exposição ali de Cotribá, tá? E isso não vai afetar, né, o fundo EGAF, né, até onde a gente consegue avaliar até hoje, tá? Então, eu queria passar essa mensagem aí para vocês, investidores, né, e deixar vocês aqui, né, em contato aqui com a gente, se vocês tiverem dúvidas, né, a gente tem os nossos canais e vocês podem acessar os nossos canais aqui, né, tem o site da gestora, tem o nosso Fale Conosco, tem os nossos vídeos ali no YouTube que a gente lê as mensagens e responde por lá também. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, a gente está aqui à disposição para maiores esclarecimentos, tá bom? Bom, com isso, né, eu dou por encerrado aqui o nosso vídeo, tá, do EGAF, né, do mês de abril, tá? E até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.